Fala moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui para mais uma videoaula e hoje nós fecharemos esse assunto aí, biomas. Então já tivemos uma aula de biomas brasileiros, biomas mundiais, né? Quando eu falei de biomas brasileiros, quando eu falei dos biomas mundiais, nós falamos dos biomas terrestres, certo? E nessa aula nós vamos falar de biomas aquáticos, então não dá para deixar de lado biomas aquáticos. Então vem comigo e vamos dar uma olhada quais são esses biomas aí, né, que a gente precisa estudar. Então a gente fala do talassociclo, né? O talassociclo está relacionado a uma parte em relação ao ambiente aquático, né? E o talassociclo, então a gente está falando que é o maior ambiente da Terra. Quando a gente estudou lá os biomas terrestres, nós falamos do epinociclo. Então nós temos o epinociclo, que está relacionado à parte de biomas terrestres. Nós temos o talassociclo, que está relacionado, né, à parte aqui em relação de água salgada, e nós temos o liminociclo, que a gente vai dar uma olhada ainda nessa aula, liminociclo, a parte em relação aos rios, os lagos, a água que a gente chama de água doce, né, um ambiente dulcícola. Então, epinociclo, ambiente terrestre, talassociclo é o maior ambiente da Terra, porque ele está falando aqui dos oceanos, dos mares, água salgada, certo? E o liminociclo, água doce, rios e lagos, certo? Então, bora lá dar uma olhada em relação a esse, né, bioma aquático aí. Bom, vamos dar uma olhada aqui em relação à luminosidade, né? Então veja a questão de profundidade, então aqui 0, 1.000 metros, 5.000 metros, né? 9.000 metros de profundidade. Não sei se você já ouviu falar né, em relação às fossas marianas, lá tem 11.000 metros ou 11 quilômetros de profundidade. E encontra alguma forma de vida lá, professor? Sim, né? A gente encontra alguma forma de vida lá nas fossas das Marianas, como peixes, né? Os peixes que são ali com situações bem peculiares, muitas vezes peixes com bioluminescências, peixes que são cegos porque é uma escuridão total, então ter ou não ter o olho ali talvez não faça muita diferença. Então, a gente tem ali também algumas espécies, por exemplo, de equinodermos, como é o caso do pepino do mar, certo? Então, Fossa das Marianas, aí uma região ali muito profunda. Dá uma pesquisada muito legal, né? Tem aí documentário em relação às Fossas das Marianas. Então, bora lá falar em relação à luminosidade. Até 80 metros de profundidade a gente chama de zona eufótica. A palavra fótica está associada à luz, né? E eu quer dizer verdadeiro. Então é verdadeiro que até essa camada aqui ainda tem luz, certo? Ainda se você fizer um mergulho até 80 metros, você ainda vai conseguir enxergar bem, certo? Depois já vem uma região, né, de 80 metros a 200 metros de profundidade, uma região já disfótica. Eu consigo visualizar, mas com um pouco de dificuldade, as coisas vão ficando mais difíceis, né, de enxergar nessa região disfótica. Ah, professor, o nome também, né, sugere que está desfocado. Exatamente, você pode pensar assim. E aí vem uma zona afótica. Esse prefixo A quer dizer uma zona de escuridão, né, uma zona que não consigo visualizar. Ah, professor, como que ficaria isso, né? Daqui a pouco eu mostro para você, né, uma imagem mais adiante, como que ficaria um mergulhador, né, em relação a essas camadas. Nós temos aqui, gente, o que nós chamamos de plataforma continental, né? Então essa plataforma continental, aqui nós temos uma zona batial, que é chamada de talude, certo? Aí vem uma zona abissal. Zona abissal você conhece bem, né? Aqui em relação aos peixes abissais, as espécies abissais, né? Tem lá em relação ao desenho, lá o filme do Procurando Nemo, né? Você tem lá aqui os peixes abissais. E aí você tem uma zona adal. Galera, até 5.000 metros, né? De 2.000 metros mais ou menos a 5.000 metros nós temos ali a zona abissal. E abaixo de 5.000 metros, zona adal. Escuridão completa. A questão de pressão aqui é muito intensa. Então, se você pensar algum peixe que você vai encontrar aqui na região adal, a pressão é tão grande, mas é tão grande, como é que esse peixe suporta, professor? Ele suporta porque a pressão do corpo dele também é elevadíssima. É por isso que ele consegue suportar. E geralmente são peixes mais achatados. E a pressão do corpo desses peixes que vivem nessas regiões aqui, regiões de profundezas, tem que ser uma pressão muito elevada. Sabe o que acontece se eu pegar um peixe desse aqui e trazer aqui para a superfície? Ele explode, porque a pressão do corpo dele é muito intensa, para ele poder suportar a pressão dessa região aqui. Legal? Então, vamos dar uma olhada aí, né, em relação ao mergulhador que eu prometi para vocês. Então, se ele estiver ali na zona eufótica, ele está enxergando, veja, ó,
Está enxergando alguma coisa, na zona disfótica já fica desfocado e a zona afótica, escuridão completa. Legal? Tá aí então para vocês em relação à luminosidade. Em relação a seres vivos. Em relação a seres vivos, nós classificamos assim, ó. A gente vai ter aqui os planctônicos, então a gente tem o plâncton. Aqui, gente, eu não sei porquê, mas normalmente os alunos às vezes fazem alguma confusão. Então vamos organizar assim, ó. O que é o plâncton? Quando a gente fala de plâncton, né, são os organismos planctônicos. Normalmente, gente, esses organismos planctônicos, né, eles estão aqui na lâmina d'água, bem na superfície, certo? Bem na superfície, a gente diz que eles estão na lâmina d'água. Eles não têm muita capacidade de natação, então normalmente eles são carregados pela correnteza, certo? Então quando a gente fala de plâncton, a gente divide o plâncton em em duas partes aqui. Nós temos o fitoplâncton, e nós temos o zooplâncton. Fitoplâncton e zooplâncton. Galera, o prefixo zoo sugere que é a parte animal do plâncton. Ah, professora, parte animal do plâncton. Exatamente. Então, zooplâncton é a parte animal do plâncton. E o fitoplâncton, esse prefixo fito está falando que é um organismo autotrófico. Então o fitoplâncton, na verdade, ele está falando aqui do quê? Está falando das algas, né? Está falando das algas, está falando das cianobactérias. Então quem compõe, né? Os alunos às vezes perguntam, ô professor, quem compõe o fitoplâncton? As algas fazem parte, gente, do reino protista, né? As algas unicelulares, então vamos colocar aqui, ó, unicelulares, certo? E as cianobactérias, que são unicelulares também, né? Que fazem parte do reino Monera. Então o fitoplâncton, nós temos algas e cianobactérias, que são organismos microscópicos, gente. Organismos muito pequenininhos, né? Então eles acabam sendo meio que carregados pelas correntezas. Importante dizer para vocês que se hoje nós temos em torno de 21% da nossa atmosfera composta por oxigênio, esse oxigênio vem principalmente a partir de quem, gente? Esse oxigênio vem principalmente a partir do fitoplâncton. Então eles liberam muito oxigênio, né? A maior parte desse oxigênio atmosférico é graças ao fitoplâncton. Então é a base de uma cadeia alimentar aquática, certo? A base de uma cadeia alimentar aquática é o fitoplâncton. Legal? E aí o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Então quando a gente fala plâncton, a gente está falando, né, de dois organismos aqui diferentes, né? O zooplâncton, quem é o zooplâncton? Também, geralmente, né, são organismos microscópicos. Nós temos aqui larvas de peixes, nós temos aqui microcrustáceos que fazem parte do zooplâncton. Muitos deles também microscópicos, muitos deles também, né, dependendo ali da correnteza, não tem muita ali habilidade de natação, certo? Então, quando fala plâncton, fique atento. Eu falo plâncton, né, planctônicos, estou falando do fito e do zooplâncton. E aí vem os nectônicos. Galera, nectônicos são os que são bons em natação. Olha, não tem como errar. Nectônicos começa com N, N de natação. Então, nectônicos eu estou falando de quem? Estou falando de peixes. Peixes, né, que nadam muito bem. Então, conforme a gente vai descendo um pouquinho, você chega aqui nos nectônicos, né? Nectônicos quem são? Tem peixe? Sim, muitos peixes. Tem répteis? Tem a tartaruga, por exemplo, é nectônico. Tem mamíferos, né? Então, se tem mamíferos aqui, por exemplo, o golfinho, a baleia, são nectônicos. Nectônicos que têm uma boa habilidade de natação. Legal? E tem, gente, os que ficam bem lá no fundo, olha só, bem lá no fundo são os bentônicos. Bem lá no fundo nós temos os bentônicos. Quem são os bentônicos? Se tem, por exemplo, um quinidário, né? A anêmona do mar é um animal séssil. O que é um animal séssil? Anota por gentileza. Séssil quer dizer fixo no substrato. O máximo que uma anêmona tem é movimentar aqui os tentáculos, né? Mas é um animal séssil, um animal fixo no substrato. Mas nem todo bentônico é fixo, né? Você pode ter ali caranguejo, alguma coisa assim, alguns crustáceos, né? Que podem se deslocar, né? Tipo, né? O caranguejo pode se deslocar ali no substrato. Então, bentônicos ficam bem lá no fundo, podem ser sésseis, que são fixos ou não, certo? Então, fechamos aí, né? Planctônicos, nectônicos e bentônicos, né? Com relação ao plâncton, né, nós temos ali o fitoplâncton, que são clorofilados, que fazem fotossíntese,
certo? Veja, são imagens microscópicas, então você não vai pensar, cadê? Tá aqui, são imagens microscópicas, certo? As algas unicelulares e cianobactérias. Importante, né, gente? Temos dois reinos aqui, né? Algas, reino protista, cianobactéria, reino monera. Veja que aqui nós temos, né, o plâncton, em relação agora à parte animal do plâncton, então o zooplâncton, então tem microcrustáceos, larvas de peixes, né, são microscópicos também, um pouco maior em relação ao fitoplâncton, mas também a maioria são microscópicos. Aqui tem também o crio, né, crio também fica aqui fazendo parte do zooplâncton. E aí os nectônicos, né, com relação aos nectônicos, peixes ósseos, peixes cartilaginosos, mamíferos, né? A questão de aves, né? Até que podem circular por aquela região ali, e crustáceos em relação também, né? Podem fazer parte dessa região ali em relação à natação, né? Que tem uma boa natação. Aí temos os bentônicos que ficam bem lá no fundo. Quem são os bentônicos? Algas pluricelulares, né? Quando a gente pensa em bentônicos, tem o fitobênton. Ah, fito quer dizer que é produtor. Exatamente. Então, o que é um fitobênton? Fitobênton, eu estou falando de algas. Só que daí são algas pluricelulares, as algas, né, macroscópicas. Estrela do mar, ouriços do mar, os corais, anêmonas do mar, lírios do mar. Veja, muitos equinodermos, né, como é o caso aqui dos lírios do mar, né? Temos o caso do ouriço do mar, tem também o pepino do mar. Cuidado só que corais e anêmona do mar, daí é aqui, né, quinidário. E em relação a equinodermos, nós temos estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, lírios do mar, certo? Esses são os bentônicos. E os peixes abissais? Cara, peixes abissais, normalmente, eles têm uma boca muito grande, né? Boca grande. Muitos deles podem ser cegos, porque se eles vivem nas profundezas, se tem ali uma zona afótica, ter ou não ter o olho, talvez não faça diferença. Talvez até seja melhor não ter o olho. Por quê, professor? Porque o olho é uma estrutura que consome energia. Então, se ter o olho não vai fazer diferença, então é melhor não ter o olho. Ô professor, mas o que acontece? Se você pensar que de repente ele desativou o olho por conta da escuridão, isso é uma ideia lamarquista. Aqui você vai ter que pensar o seguinte: acontece mutação, por exemplo, na água, né? Como acontece mutação em cavernas, e aí o que acontece? Vamos imaginar uma mutação em um rio, aí da tua cidade. Se acontecer uma mutação em um peixe do rio na sua cidade, de repente um peixe lá nasce cego. Como ali não é uma região afótica, ter olho me parece ser interessante, porque ele consegue ver um predador, ele consegue ver um alimento. Então provavelmente esse peixe vai morrer. Agora, lá nas profundezas também acontece mutação. Então, eventualmente, se surge um peixe cego, me parece ser interessante. Então acontece ali uma pressão, né, em relação à seleção natural, o ambiente seleciona quem é mais apto. E quem é mais apto? Quem tem boca grande e não tem olho, certo? Porque ter o olho gasta energia e não vai fazer diferença. Então ter boca grande me parece interessante. E alguns, né, desses peixes abissais, alguns até emitem bioluminescência, como se fosse uma lanterna. Muito interessante isso, né? A bioluminescência nesses organismos aí, nesses peixes. Olha só, né? Boca grande, às vezes até tem um vestígio de um olho, né, gente? Mas é um olho não funcional, já que o olho, né, não vai fazer diferença. Aí a gente, então, já falou do talassociclo, né? Já estudamos aí o epinociclo, que é a parte terrestre, né? E agora vamos dar uma olhada, então, no liminociclo para fechar essa aula aqui, falando de rios e falando de lagos. Envolve, gente, o liminociclo envolve o ambiente que é dulcícola, certo? É o menor ambiente da Terra, parte de rios e lagos, né? O ambiente dulcícola. O que é o ambiente dulcícola? É um ambiente de água doce, né? Então, rios e lagos. Poucos nutrientes comparado com os demais, tá, gente? Comparado com os demais aqui biociclos, o liminociclo, né, tem poucos nutrientes, pequena biodiversidade, mas isso comparado aos demais biociclos, ao talassociclo e ao epinociclo, certo? E aí, né, águas lóticas e águas lênticas. Vamos traduzir isso aqui. Água lótica em relação à água lêntica. Lêntica é fácil, né? Águas que são mais lentas, então é só você pensar, o que é mais lento? O que tem, né, uma correnteza um pouco mais lenta? São os lagos, então águas lênticas. Se águas lênticas estão associadas aos lagos, as águas dos rios a gente classifica como águas o quê? Águas lóticas, que já tem uma correnteza um pouquinho mais considerável em termos de velocidade.
Beleza? Fechamos assim então os biociclos, epinociclo, talassociclo e liminociclo. Vamos dar uma olhada então em um exercício para fechar essa aula aqui. Os organismos aquáticos que fazem parte dos ecossistemas marinhos e de água doce são classificados em 3 grupos de acordo com a sua capacidade de deslocamento. Considerando essa classificação, analise as colunas abaixo e numere a coluna, com a coluna 2, que vai trazer aqui a definição, de acordo com a classificação contida na coluna 1. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui plâncton, nécton e bentos. Plâncton tem ali uma natação limitada, ficam ali na lâmina d'água, na superfície, certo? Inclusive quando a gente tem lá acidentes, impactos ambientais, tipo derramamento de óleo, derramamento de petróleo, que a gente chama de maré negra, isso vai atingir ali, gente, a lâmina d'água e vai atrapalhar o quê? Vai atrapalhar a fotossíntese, que é feita lá por cianobactérias e algas. Então é um impacto ambiental que vai afetar a base de uma cadeia alimentar aquática. Isso é problema. Outra coisa, quando uma lama tóxica atinge o mar, também é um problema, como nós vimos aqui na situação de Mariana, na situação de Brumadinho. Então são assuntos bem pertinentes aí para você que vai fazer um vestibular, por exemplo, Ele vai falar de um impacto ambiental e pode perguntar o que isso pode trazer de problema relacionado ao ecossistema aquático, a esses biomas aquáticos. Galera, se ele atinge, se o barro, se essa lama ela atinge o mar, acaba fazendo o quê? Acaba tampando ali essa lâmina d'água, a luz não chega e esses organismos não conseguem fazer fotossíntese e isso se afeta a base de uma cadeia alimentar, afeta muito, Afeta muito, então, esse ecossistema. Vamos lá. Conjunto de seres que têm um deslocamento passivo pela água, ou seja, são arrastados pelas correntezas marinhas ou mesmo pelas ondas. Então aqui, gente, ele não está falando de alguém que está no fundo. São arrastados pelas correntezas. Então, me parece que vai caber aqui o quê? Que vai caber muito bem ali o plâncton, Organismos que vivem no fundo do mar, que vivem bem lá no fundo, são os bentônicos. Então, aqui, me parece que vai caber o número 3. Então, já ficamos com 1 e 3, já vai fechando aqui a letra C, E aí, seres dotados de movimento ativo. Questão de natação é quem tem N no nome, Os nécton têm N no nome. Os melhores exemplos são os peixes, mamíferos aquáticos. Então, fechamos, ali com o nécton. Então, a alternativa correta para esse exercício, 1, 3 e 2. Beleza? Fechamos assim, gente, esse capítulo que fala de biomas. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Deixa seu comentário aí nesse vídeo. Deixa a sua dúvida e até mais.